Em uma pacata cidade universitária, um caso criminal desencadeia uma série de revelações. Tudo começa quando uma jovem estudante trabalhadora e cheia de sonhos desaparece misteriosamente. Sua ausência, inicialmente vista como algo trivial, logo se transforma em um pesadelo quando seu corpo é encontrado em uma vala à beira da estrada. O que parecia um caso isolado, aos poucos revela um padrão. Um assassino cruel estava à espreita, atacando alvos vulneráveis naquela cidade. Mas quem seria o monstro por trás desses crimes? O DNA encontrado no corpo da primeira vítima leva a uma investigação surpreendente e, após meses de busca incansável, a identidade do assassino finalmente vem à tona. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Só pra lembrar, você já sabe, mas não custa, toda semana tem quantos? 3 episódios novos por aqui. Então, se você gosta de conhecer histórias reais, se inscreve, comenta, deixa um like aí pro algoritmo entender que você curte esse conteúdo. Vai sempre entregar os vídeos aí pra você quando eles forem lançados, combinados? É isso aí. Galerinha, tem uma novidade da hora, hein? Da hora esse mês aqui pra vocês. Quem gosta de ler aí, levanta a mão. Tem uma dica muito legal mesmo. Olha só essa caixinha aqui, ó. Tá? Só uma ligada. Isso aqui é a caixinha do Literatur, que é um clube de assinaturas de livros, um clube literário. Todos os meses, eles mandam um livro pra você de acordo com o seu gosto. Você tem ali diversos planos, diversos estilos literários. Então, assim que você assina, você passa a receber um livro seminovo ou usado mensalmente nessa caixinha mó legal que vem com uns brindes também, como por exemplo, marcador de páginas, bottoms, enfim, várias coisas super legais. Claro que isso vai depender do plano que você escolhe. E olha, vou dizer, essa sacada do livro seminovo eu achei incrível, porque assim, seminovo só no nome, né? Usado, porque eles são muito bem escolhidos. O pessoal faz um trabalho assim de escolha, de seleção dos livros fantástica. Olha, isso aqui tá novo, praticamente. E além disso, esse modelo de negócio é muito sustentável, pois ele apoia pequenos sebos, distribuidores, além de aumentar a vida útil desses livros seminovos e usados. O grande diferencial do Literatura é a curadoria individualizada. Olha só, ninguém vai receber a mesma caixinha. Você vai ter a sua caixinha individualizada, de acordo com o seu gosto. O Literatura é o único clube de assinatura de livros do mercado onde todas as caixinhas são únicas e feitas especialmente para cada assinante. Você achou que acabou? Só que não, além das caixinhas, o Literatur tem uma série de outros benefícios, como desconto em estabelecimentos, uma comunidade fechada no WhatsApp e a possibilidade de você trocar livros por desconto. E se liga só na condição especial que eles prepararam pra gente, pra nós aqui abduzidos. Se você usar o cupom MARCOS50, você vai ganhar 50% de desconto na primeira mensalidade. Show, não é? Então clica aí no link que eu vou deixar na descrição, conhece o trabalho do Literatur, que é fantástico, se você gosta de ler, é uma oportunidade e tanto, aproveita esse descontão aí, fechou? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. O caso de hoje é uma história que levou bastante tempo para ser resolvida. Um assassinato, na verdade, que conseguiu revelar uma série de crimes em uma cidade onde quase nunca acontecia delitos, sobretudo dessa magnitude. Mas pra gente começar a entender toda essa história, vamos voltar lá pro ano de 1999. Só para vocês conhecerem a primeira vítima, ela foi Jamie Glenda Hart. Ela nasceu no dia 14 de novembro de 77, na cidade de St. Louis, no Missouri. Ela era extremamente próxima do pai, o James Hart. Uma garota alegre, trabalhadora, que ajudava a todos e não guardava rancores, levava a vida de boaça. Ela teve uma vida normal, mas em 1999, aos 21 anos de idade, ela começou a viver na cidade de College Station, no Texas. A Jamie era estudante de engenharia biomédica na Universidade do Texas, mas ela precisou fazer uma pausa temporária na sua graduação para economizar dinheiro. Estava passando por uma situação difícil financeira, então ela fez uma pausa, começou a trabalhar. Ela trabalhava numa pizzaria e foi tocando a vida com o plano de voltar a estudar. Ela morava com outras colegas da universidade em uma casa compartilhada, bem comum, né, nesse tipo de cidade universitária. No dia 2 de maio de 1999, pela manhã, suas colegas haviam acordado, olharam ali na casa e perceberam que a Jamie era a única que não estava com elas ali no café da manhã. Algo incomum, segundo essas amigas. Então elas foram até o quarto,
olharam, nada, nenhum sinal de que ela tinha estado ali. Uma das amigas então decidiu ligar para o namorado da Jamie, o Chuck Cruz, de 24 anos. Os dois tinham se conhecido meses antes, começaram um relacionamento mais sério. As amigas pensaram que talvez a Jamie tivesse passado a noite com o Chuck. Ele atendeu ao telefone e disse que não sabia de nada sobre a Jamie. Nem sequer eles haviam conversado na noite anterior. O Chuck tinha acordado de manhãzinha e ido direto ao trabalho. Quase que simultaneamente a essa conversa, por volta das 7h15 da manhã, a alguns quilômetros de distância dali, um homem que estava correndo fazendo sua atividade física matinal, como fazia todas as manhãs, se deparou com um corpo em uma vala à beira de uma estrada. E ele então prontamente chamou a polícia lá de College Station. Bom, eu não preciso nem dizer, pois vocês já captaram que esse corpo se tratava do corpo da Jamie Hart, a garota que estava sendo procurada por suas amigas. A polícia foi até o local e encontrou a jovem mulher nua com várias marcas e hematomas no corpo, já sem vida. A polícia isolou aquela área para iniciar as investigações. Enquanto percorriam a região, a menos de 2 quilômetros dali, eles encontraram roupas na entrada de uma propriedade que funcionava como uma refinaria. Era um jeans azul desbotado e uma camiseta azul virada do avesso. Pelo tamanho dessas roupas e por serem roupas femininas, de cara eles deduziram que poderiam ser as roupas da vítima. Outra ocorrência desse mesmo dia foi quando a polícia recebeu uma ligação sobre um veículo Chevrolet azul claro no meio de uma rua a cerca de 15 quilômetros de onde esse corpo tinha sido encontrado. Esse carro estava sem motorista ou passageiro, sem ninguém, e o motor ainda estava ligado. Até aí, era só mais uma ocorrência, mas 2 detalhes ligaram esse carro à morte de Jamie. Primeiro, vestígios de sangue. E segundo, no porta-luvas do carro estava o documento de identidade da Jamie Hart. Ou seja, a polícia tinha muito que investigar ali. Os investigadores então iniciaram todo o processo de análises. Eles levaram o corpo para um necrotério judicial, o carro para um laboratório e começaram a entrevistar vizinhos, pessoas que passavam por aquela rota para irem ao trabalho, enfim, amigos. Posteriormente, exames médicos revelaram que a Jamie foi abusada sexualmente, teve a vida tirada em razão de uma fratura no crânio, ferimentos no cérebro e teve o pescoço deslocado. Durante as entrevistas, incrivelmente ninguém tinha visto nada. Não havia uma única testemunha que tivesse visto alguém deixando o corpo naquela área ou alguém suspeito dirigindo o veículo azul. Para piorar toda a situação, o carro foi analisado e não foram encontradas impressões digitais no interior, o que indicava que a pessoa que dirigiu o veículo tinha limpado muito bem o carro, pois nem mesmo as impressões digitais da Jamie foram encontradas lá. Apenas os vestígios de sangue mencionados anteriormente. A única coisa positiva depois de tantos becos sem saída foi que a necropsia do corpo revelou que havia DNA de um homem no corpo da Jamie, possivelmente da pessoa que a abusou e matou. Porém, ao mesmo tempo, quando as autoridades submeteram os resultados de DNA ao banco de dados de criminosos, não encontraram nenhuma correspondência, o que tornava esse caso um verdadeiro mistério, um enigma. Depois, os investigadores começaram a conversar com todos os conhecidos da Jamie e eles descobriram que ela era uma mulher muito querida e não tinha inimigos, pelo menos aparentes. Para a polícia, era importante traçar o que a vítima tinha feito no dia anterior à descoberta do seu corpo. E isso foi conseguido graças às entrevistas realizadas durante a investigação. E como sempre acontece nesse tipo de caso, inicialmente os policiais miraram no companheiro da vítima como suspeito, nesse caso, o Chuck. Os investigadores foram até o trabalho do Chuck e quando os policiais chegaram lá, ele ainda estava em choque pela perda da namorada. Ele contou que os dois se conheceram enquanto ambos estudavam na universidade local e ele dizia estar perdidamente apaixonado por ela. E como eu mencionei antes, a Jamie estava vivendo um período complicado na vida dela, em que ela tinha decidido abandonar um semestre da universidade. Ela começou a trabalhar na pizzaria Papa John's e estava tentando normalizar a sua vida, passando seu tempo com seu namorado Chuck e amigos. Na noite anterior à descoberta da morte, ela trabalhou normalmente na pizzaria. Lá, ela se dedicava a fazer entregas, levando os pedidos às residências dos clientes e voltando sempre ao local para esperar novas entregas. Os funcionários disseram que seu último pedido foi à meia-noite e que ela tinha comentado que, depois desse pedido, ela iria direto para casa.
As autoridades então, claro, entraram em contato com todos que haviam feito pedidos tarde da noite na pizzaria, mas estavam especialmente focados no último cliente, pois possivelmente esse cliente seria a última pessoa a ter visto Jamie com vida. Eles foram então a cada uma das residências, mas nada chamou a atenção dos investigadores. Como era uma cidade universitária, a maioria das casas estava cheia de estudantes, com mais de uma pessoa por residência, e todas tinham grupos de amigos que estavam jantando juntos e viram a Jamie entregando as pizzas, mas sem nada suspeito. Estava muito difícil para a polícia. Nenhuma pista. Pensem, uma situação tão corriqueira, tão normal como receber pizzas em casa, é algo que a maioria das pessoas acaba não prestando atenção. Você recebe a pizza, paga pelo serviço, eventualmente dá uma gorjeta e cada um segue o seu caminho, sua vida, sem prestar muita atenção aos pormenores daquela situação. Os poucos que puderam observar algo disseram que não a viram com ninguém e que Jamie estava agindo normalmente. Os investigadores continuaram entrevistando pessoas até que encontraram um amigo da Jamie que contou que depois de trabalhar na pizzaria Papa John's, a Jamie foi para sua casa, onde eles assistiram um filme juntos. Segundo esse amigo, Jamie teria saído às 4h30 da manhã e foi caminhando até a sua casa para dormir. Este homem estava chorando, muito triste, mas claro que ao fazer esse relato, ele instantaneamente se tornou um suspeito. E para descartá-lo dessa situação, a polícia pediu que ele entregasse uma amostra de DNA. E nesse momento, ele parou de chorar, ficou um pouco tenso e disse que não ia fazer isso. E claro que esse não fez com que as autoridades colocassem esse sujeito como um possível suspeito. O suspeito número 1, na verdade. Ele realmente parecia triste pela morte de sua amiga, mas foi a última pessoa a ver a vítima com vida e ainda se negou a ceder a amostra de DNA. Aquele velho ditado, não é? Quem não deve, não teme. E por isso tudo, os policiais decidiram começar a segui-lo sem que ele soubesse, claro. O suspeito foi até um bar em certa noite e um agente da polícia disfarçado se sentou em um canto para observá-lo. O policial percebeu que esse homem pediu alguns copos de cerveja, tomou, ficou ali um tempo e depois saiu. O agente da polícia prontamente se dirigiu ao balcão do bar, se apresentou como um oficial da lei e disse que precisava de um daqueles copos que aquele cliente tinha usado para análises, perícias, uma investigação criminal. O agente então, usando luvas e tomando todas as precauções, pois era muito importante preservar ali um resquício de saliva do suspeito. O policial levou esses objetos até o laboratório. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, não se esqueçam que o namorado da Jamie também figurava como um suspeito do crime. Inclusive, ele subiu na lista de suspeitos, pois poucos dias após o assassinato, ele sumiu da cidade. Mas calma que eu já explico isso melhor. E por isso, inclusive, vamos deixar esse amigo que se tornou o principal suspeito em stand-by por enquanto. Mas daqui a pouco eu já volto para explicar o que aconteceu com esse copo aí do bar. Mas falando então do namorado que sumiu da cidade, quando um agente investigador ligou pro Chuck para perguntar por que ele tinha saído da cidade, ele disse que na verdade estava em Baytown, que é a cidade onde mora a família da namorada recém-assassinada. E que ele foi correndo para lá porque o próprio pai da Jamie telefonou para ele e chamou para ele participar ali das partes que eles iam resolver em questão de funeral, cerimônias e tudo mais. E realmente isso foi confirmado e aconteceu. O Chuck realmente participou de todo esse processo, inclusive do velório da namorada, do enterro. Ele inclusive foi uma das pessoas que carregou o caixão dela durante a cerimônia. Quando o Chuck, porém, voltou a College Station, a polícia pediu que ele fosse à delegacia para ser interrogado novamente. Chegando lá, ele repetiu o que havia feito na noite anterior ao assassinato. Ele reafirmou que fazia 2 dias que não falava com a Jamie, que ele havia chegado do trabalho e a única coisa que ele fez foi jogar videogame até tarde da noite, depois ele dormiu, mas não conseguiu se lembrar de muitos detalhes. Além disso, fizeram a coleta de amostra do seu DNA. Agora, enquanto a polícia analisa o DNA do namorado, nós vamos voltar ao amigo suspeito, aquele do bar, que teve o DNA recolhido ali numa saliva de um copinho de cerveja. A polícia recebeu os resultados dessa análise, dessa saliva extraída do copo, mas as amostras não bateram com o DNA recolhido no corpo da Jamie. E assim, o amigo, um dos principais suspeitos, acabou sendo descartado como autor do crime. Com o passar dos dias, então, a mídia começou a relatar a situação. A cidade estava em pânico, pois era um lugar pacato, não ocorria um homicídio ali em anos. Além disso,
Por ser uma cidade universitária, as universidades estavam exigindo resultados e o chefe de polícia apenas informava que estavam fazendo todo o possível para encontrar o culpado. Com essa pressão, alguns agentes de fora da cidade foram convocados para ajudar nas investigações, mas todos os envolvidos sabiam que não teriam resultados rápidos, pois eles tinham apenas 3 indícios: um carro abandonado, as roupas e o DNA encontrado na vítima, que até então não batia com o de ninguém. E foi por esse último indício que as autoridades decidiram realizar uma medida extrema, entre aspas: realizar testes de DNA em todos os homens que conheciam Jamie, incluindo os que a viram pela última vez, como os clientes da pizzaria. Medida totalmente necessária, eu diria. Não tem nem o que pensar se vai ser uma tarefa onerosa, custosa. É preciso fazer e ponto. E isso, óbvio, que levou muito tempo e a investigação se prolongava por tempos, por meses e nada. Quando os resultados começaram a chegar, ninguém foi identificado como correspondente ao DNA do assassino, nem mesmo o namorado da Jamie. No entanto, paralelamente a tudo isso, um homem que morava em Navasota, 35 quilômetros de College Station, começou a chamar a atenção das autoridades. Após vários meses de investigação, em janeiro de 2000, um caso de violação sexual foi relatado em Navasota. Uma mulher estava caminhando em um parque à noite e foi atacada. O homem abusou dela e depois fugiu. E por sorte, o DNA foi coletado do corpo da vítima e enviado para análise. Finalmente, um verdadeiro avanço no caso, pois o criminoso ainda estava por perto. E quando chegaram os resultados, descobriu-se que era o mesmo DNA que o assassino da Jamie Hart havia deixado no corpo dela. Mesmo que eles não soubessem ainda quem era, eles tinham o DNA de um assassino abusador em mãos. As investigações continuavam, se tornavam cada vez mais intensas, com todos os recursos disponíveis para as autoridades, e elas começaram a buscar mais casos nas cidades vizinhas. E depois dessas buscas nas cidades próximas, bingo! Mais casos não resolvidos foram descobertos. No total, 4 casos muito semelhantes, garotas atacadas sexualmente e depois assassinadas. E em todos esses casos o DNA era sempre do mesmo homem, mas ainda faltava descobrir quem era esse homem. Vamos conhecer agora a Carolyn Diane Casey. Ela nasceu no dia 28 de julho de 1978 em Lawtown, em Oklahoma. Ela era conhecida por ser uma garota de bom coração, que amava crianças principalmente. Em 2000, ela completou 8 anos que morava em College Station e trabalhava como professora de creche na primeira igreja batista. E como vocês viram pelo título dessa parte do episódio, um crime que resolveu outro crime. Os policiais começaram a investigar cidades vizinhas, até que um novo crime aconteceu em College Station e eles voltaram os olhos para lá e havia muitas similaridades. Mas antes, preciso dizer que a Carolyn era graduada pela Timber Academy. Ela tinha 21 anos e um futuro promissor pela frente. Mas infelizmente os sonhos dela foram interrompidos em 27 de maio de 2000, quando ela decidiu ir a uma festa em um complexo de apartamentos. Mais tarde naquela noite, o corpo de bombeiros respondeu a uma chamada de emergência, pois foi comunicado que um apartamento estava pegando fogo. Ao chegar ao local, eles encontraram Carolyn sem vida. O corpo dela estava nu da cintura para baixo e apoiado na cama, enquanto o apartamento danificado pelo fogo foi saqueado, que mostrava que ali tinha acontecido um possível roubo. O legista concluiu que Carolyn não morreu em razão do incêndio, mas por causa de estrangulamento manual e pescoço quebrado. Ela também havia sido abusada antes de ser assassinada. Bem, o assassino estava atacando há 1 ano e ainda estava à solta, mas essa era uma grande oportunidade para finalmente pegá-lo. Será que ele estava começando a se acostumar com o modus operandi e começou a cometer erros? A polícia foi de porta em porta e entrevistou os vizinhos no complexo de apartamentos onde a Carolyn morava. E um desses vizinhos era um homem chamado Enob Matthews, de 24 anos, que morava em um apartamento próximo e conhecia bem a Carolyn. Ele assumiu que foi à festa com ela, que depois foram juntos até o mercado próximo para comprar bebidas. Ione afirmou que depois voltaram para a festa, mas que Carolyn saiu mais cedo com uma amiga. Cooperando com a polícia, ele entregou a eles as roupas que ele supostamente estava usando no dia do assassinato dessa moça, para um teste de DNA. Embora o perfil de Enob não correspondesse à amostra recuperada do corpo da vítima,
ele ainda era um suspeito importante. E sabem por quê? Explico. Os investigadores foram atrás das imagens dos locais que ele alegou ter ido com a jovem assassinada, e uma dessas imagens era daquele mercado. Eles encontraram essas imagens que indicavam que ele havia mentido sobre a roupa que vestia. Assim, a polícia conseguiu uma ordem judicial para revistar o apartamento de Inobi, e lá eles encontraram as roupas corretas, aquelas que apareciam no vídeo no dia do assassinato da moça. Claro que essas roupas foram submetidas a testes. Isso resultou em um avanço na investigação do assassinato da Carolyn, pois o DNA combinou. Além disso, tinham fibras da calcinha da Carolyn encontradas na roupa do Inobi. Quando confrontado com todas essas evidências, o Inobi primeiro alegou que eles fizeram um sexo consensual, mas não demorou para que ele finalmente confessasse que abusou e estrangulou até a morte a sua suposta amiga antes de atear fogo ao apartamento para esconder o seu crime. Com base em sua confissão, Inobi foi preso e acusado do assassinato da Carolyn. No entanto, isso foi apenas a ponta de um iceberg sombrio, pois logo a polícia correlacionou esse crime com o de Jamie, a primeira vítima do episódio de hoje, dadas circunstâncias semelhantes em ambos os casos e, claro, pelo DNA do criminoso. Com tudo isso, o Inobi confessou que naquele 1º de maio de 1999 ele havia entrado à força no carro da Jamie e agredido sexualmente. Para escapar desse ataque, a Jamie teria pulado do carro, o que ocasionou um ferimento mortal, resultando na morte dela. Lembrando que ela tinha ferimentos na cabeça, tudo mais. O Inobi foi relacionado a pelo menos mais 6 agressões sexuais, incluindo a de Christine Lancaster, uma jovem que de alguma forma conseguiu escapar antes que ele pudesse matá-la. Inobi Matthews foi acusado, julgado e condenado à pena capital. E no dia da execução dele, ele se recusou a fazer uma declaração final antes de ter a execução cumprida, mas ele murmurava um "eu te amo". Várias vezes ele disse isso olhando para uma irmã dele que estava ali acompanhada de uma prima. Elas o observavam pela janela. Quando as drogas começaram a fazer efeito, ele engasgou algumas vezes, cuspiu e soltou um longo chiado antes de ficar inconsciente. 8 minutos depois, às 18h18 de 6 de janeiro de 2004, ele foi declarado morto. Alguns familiares de suas vítimas assistiram por outra janela, mas Matthews os ignorou. A tecnologia forense, galera, é incrível, não é? É a esperança de muitos casos sem solução, é bem verdade. Muito embora para que haja esse cruzamento, o criminoso precise reincidir, não é? Para ele ser preso por um outro crime, de repente, e ali ter o material genético cruzado. E nesse caso em específico, é evidente que esse assassino iria continuar se não fosse descoberto. Ele começou a gostar desse modus operandi. Ele estava viciado já. E não custa reforçar aqui, não é, pessoal? Todo cuidado é pouco. Observe, conheça primeiro. Ainda assim, não garante, né, 100% saber o caráter da pessoa que você tá, mas mitiga bastante, né, conhecer, passar por um período de testes aí. No primeiro caso, a sensação que dá, levando em conta que ela teria estado com um amigo, depois ido pra casa, é que o Matthews realmente teve ali a oportunidade, de repente estava à espreita, né, um predador ali que estava vagando, viu esse trajeto e se aproveitou desse momento. Já esses outros casos, foi num ambiente mais de festa, né, social, em que, enfim, não sei se era essa a intenção dele, mas isso acabou resultando na prisão dele, porque de certo modo foi um descuido no seu jeito de agir, né. Na festa tinha muitas testemunhas, felizmente, e é um assassino silenciado, né? Um monstro que não vai mais fazer mal a ninguém. O espaço terapêutico dos comentários está aí aberto pra gente continuar conversando sobre isso. Esse foi o episódio de hoje. Agradeço imensamente sua companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.